noite a todos, que o Divino Mestre nos envolva em seu amor, nos dê a sua paz e que nossa Mãezinha Maria Santíssima possa sempre nos amparar. A lição de hoje é a 21 do livro Palavras de Vida Eterna, psicografia do querido Chico, ensinamentos do nosso benfeitor Emmanuel. E a lição é Compreendendo. Parte de um versículo da segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Escreve o apóstolo: Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E disserta Emmanuel: sigamos compreendendo. Lembra-te de que os talentos da fé e o conhecimento superior, o dom de consolar e a capacidade de servir, não o bastante laboriosamente conquistados por teu esforço, constitui bênçãos do Criador em teu coração de criatura. Não te furtes desse modo a lavoura do bem, a pretexto de te sentires ainda sob a influência do mal. Até alcançarmos triunfo pleno sobre os nossos desejos malsãos, sofreremos na vida, seja no corpo de carne ou além dele, os flagelos da tentação. Tentação da luxúria, tentação da vingança, tentação da cobiça, tentação da crueldade. Tentações de todos os matizes que emergem do poço de nossos impulsos instintivos ainda não dominados. Se a tentação, contudo, nasce de nós, a flama da educação e do aprimoramento vem de Deus, conduzindo-nos para a esfera superior. Não te espantes assim à frente do conflito da luz e da treva em ti mesmo. Segue a luz e acertarás o caminho. Riqueza mediúnica, fulgurações da inteligência, recursos geniais e consagração à virtude são tesouros do Senhor que, na feliz definição do apóstolo Paulo, transportamos no vaso de barro da nossa profunda inferioridade, a fim de que saibamos reconhecer que todo amor, toda sabedoria, toda santificação, toda a excelência e toda a beleza da vida não nos pertencem de modo algum, mas sim à glória de nosso Pai, a quem nos cabe obedecer e servir, hoje e sempre. O amigo Emmanuel, sempre profundo nos seus ensinamentos, nos seus esclarecimentos para nós. Nós ainda somos espíritos inferiorizados. Deixamos o reino hominal dentro da escala evolutiva planetária há pouco tempo. Trazemos ainda dentro de nós orgulho, egoísmo. No reino nominal, fomos desenvolvendo violência para sobreviver. Basta olhar as páginas da nossa história humana para vermos o drama do espírito, o princípio inteligente viajor do tempo e do espaço em aprimoramento. Mas a nós nunca nos faltou essa mão amiga do Mestre que nos guia. Emmanuel, na obra A Caminho da Luz, ele traz uma informação muito profunda e linda, quando ele fala que as mãos amorosas do Mestre Jesus plasmaram esse planeta para receber as sementes espirituais que o Criador iria ceifar. Então nós temos um irmão maior
que nos sustenta nessa jornada evolutiva, mas o que é necessário para o nosso aperfeiçoamento. Kardec faz uma pergunta lá no Livro dos Espíritos, questão 909, não é? O que é necessário para nos melhorarmos? E sendo sintético, o Espírito de Verdade responde: vontade. A vontade nos falta ainda. Mas não basta só a vontade, é necessário o esforço. E é necessário a perseverança para que possamos transformar os vícios e dominar as paixões. Olha que interessante. Dominar, transformar os vícios em virtudes e dominarmos as nossas paixões. Por exemplo, a raiva. A raiva é uma paixão que nós vamos levar conosco. Mesmo quando chegarmos lá no nível do espírito superior, nós vamos ter a raiva, só que ela vai estar plenamente controlada. Nós não vamos nos entregar a ela, como acontece hoje. Mas o começo é aqui. É despertarmos a consciência, entendermos que nós temos essa sustentação do alto, né? Nós temos esse amparo do alto, e com a nossa vontade, com o nosso esforço, com a nossa perseverança, nós vamos nos transformando. E sabendo que há um irmão amoroso que caminha conosco. E isso é o mais interessante, porque a assistência de Jesus não falha em nenhuma criatura desse planeta. Não só nós que nos dizemos cristãos, mas os irmãos que ainda não compreendem as leis divinas, que não aceitam Deus, muitas vezes por culpa nossa. Porque a partir do momento que nós damos vazão aos nossos instintos, aos nossos vícios, e falamos isso em nome de Deus, nós afastamos, sim, irmãos e irmãs. Mesmo aqueles que veem Deus em outras religiões, em outras correntes religiosas, o amparo e o amor do Mestre Jesus também está com ele. Mas cabe a nós espíritas, eu lembro muito bem que na nossa querida FESP, certa vez ouvindo o expositor, acho que foi até o Fabre, falando que haviam perguntado ao Chico quem eram os espíritas. E o amigo Emmanuel foi lá e disse: Chico, nós, os espíritas, fomos os cristãos que fracassamos. Olha só. E basta olhar a história nossa para nós vermos inquisições, cruzadas, intolerância, imposição de crença. E agora nós temos a graça de nos encontrarmos com essa doutrina, com esse cristianismo redivivo, que nos dá os meios da nossa evolução, lembrando sempre que nós somos herdeiros de nós mesmos. É isso que o amigo humano está dizendo. Cabe-nos a tarefa de transformação, porque afinal de contas, com as nossas escolhas e com as nossas omissões, nós trazemos consequências nessa vida, no plano espiritual e nas próximas existências. Muitas vezes, quando um irmão ou uma irmã faz a passagem, a gente diz: foi para um lugar melhor. Nem sempre. Nem sempre. Porque não há mudança qualitativa no desencarne. A mudança é quantitativa. É deixar um corpo denso e estar num corpo mais sutil, que é o perispírito. Mas as nossas paixões, os nossos vícios, as nossas virtudes permanecem exatamente a mesma, porque nós temos que nos trabalhar. É aí que entra o roteiro do Evangelho. O que é o Evangelho para nós, senão uma bússola? Jesus nos ensina aquilo que está de acordo com a nossa natureza. Muito, até mesmo ou espíritas ou cristãos de outras correntes dizem não.
Jesus ensinou o evangelho porque ele é um ser elevado, mas Jesus não falou o evangelho dos seres elevados. Ele falou o evangelho dos seres imperfeitos que somos nós. Então, tudo que ele nos ensinou a fazer está, sim, no nosso poder fazê-lo. Basta querer, se esforçar, perseverar. Não é que a doutrina espírita é uma doutrina de moral, né? A gente só fala em moral, moral. Não, a moral faz parte, mas a doutrina espírita ela vem esclarecer. É primeiramente compreender que nós somos ainda imperfeitos. Então nós temos desejo de vingança? Temos. Nós temos raiva? Temos. Nós temos ira? Temos. E outros, e outros, e outros. Compreender que nós temos é o primeiro passo para a nossa transformação, para a nossa modificação. E saber que, a partir do momento que nós estamos engajados com esse compromisso conosco mesmo, o amparo do alto não nos falta. A assistência dos bons espíritos não nos falta. A assistência do nosso mentor, que não está 24 horas conosco e à nossa disposição, mas sim vem ao nosso socorro, ela acontece. Basta que abramos o ouvido do coração. Né? O coração nas escrituras judaico-cristãs é a sede do pensamento e do sentimento. Por isso que os profetas lá do Antigo Testamento, Isaías, Joel, Ezequiel, Amós, Oséias, sempre dizem: transformai o vosso coração, não rasgai as vestes, rasgai os vossos corações e voltai para o Senhor. Olha o convite, né? Rasgar o coração é mudar o nosso pensamento para transformar os nossos sentimentos. E, amados, sem a culpa. A culpa é a pior coisa que pode nos acontecer, até culpa. Ah, estou culpado porque fiz aquilo. E fica o lamento. É um círculo tão grave que muitos irmãos e muitas irmãs, devido à culpa no plano espiritual, e aí nós temos as obras do amigo André Luiz, que nos esclarece, se tornam aqueles espíritos ovoides parasitários. A culpa não constrói. Quando erramos, nós temos que justificar o erro. E como nós justificamos o erro? Corrigindo. A justificação, queridos, só ocorre quando nós corrigimos. Ao contrário do que o senso comum pensa, não é? O senso comum pensa, e nós também às vezes, que justificar é dar os motivos para que ninguém nos acuse. Não. Justificar é corrigir. Por isso que Jesus, não sei o que fala, não é o próprio mestre. Jesus fala lá no Evangelho de Mateus: quando fores ao altar oferecer uma oferenda pelo perdão dos pecados, é essa oferenda que Jesus se refere lá no templo, né? Está em elipse, porque o Evangelho de Mateus é escrito para judeus, então os judeus sabem do que se trata, os não-judeus não. Por isso, se fosse em Lucas, ele ia explicar. Então, quando estiver no altar para oferecer a tua oferenda de expiação e te lembrares que tem algo contra o teu irmão, deixa a tua oferenda lá e vai primeiro te reconciliar com o teu irmão. Depois você vem e oferece a tua oferenda. Ou seja, se justifique primeiro, corrija. Então, no Evangelho, amados, nós temos tudo o que é necessário para a nossa evolução moral e intelectual nesse planeta.
Nós trazemos esse tesouro num vaso de barro, que são ainda as nossas imperfeições, a nossa animalidade, né? O nosso corpo biológico é animal ainda. Mas o nosso espírito já despertou no reino nominal, ou seja, despertou para o intelecto e para as leis morais que estão expressas no nosso intelecto. Onde está escrito as leis divinas? Na nossa consciência. O Criador colocou lá. Então, o Evangelho é esse resgate, o Evangelho é esse despertar. Acorda, tu que dormes. É o convite de Paulo a nós, para que possamos acordar e caminhar, porque nós somos herdeiros de nós mesmos. Então chegou a hora desse encontro. E uma coisa interessante que eu estava aqui pensando à tarde, quando estava refletindo sobre essas palavras do apóstolo e do benfeitor Emmanuel, me lembrei de uma palavra de Santo Agostinho que é muito profunda. Ele diz assim: eu temo o Senhor que passa, porque ele pode passar e eu perder a oportunidade. Aí nós vamos perguntar, mas o que significa isso? Vamos no amigo Emmanuel. Lá na obra há 2000 anos, quando ele está lá nas paragens de Nazaré, né, ele quer a cura da sua filhinha que está com lepra, quem é que ele encontra? O próprio Jesus. Olha a graça. Encontrou o Senhor dos Senhores, o Mestre dos Mestres, o amor feito homem. Mas o orgulho de senador romano, o orgulho de superioridade da raça latina, senhora do mundo, fez com que ele perdesse a oportunidade de transformação. E ele mesmo diz: quantos séculos de dores eu teria evitado se eu tivesse me encontrado com Jesus. Eu temo o Senhor que passa. Jesus está passando entre nós. Queridos, que nós possamos fazer como Zaqueu, né? Zaqueu, aquele homem baixinho, ali queria ver Jesus, mas a multidão não deixava. Então ele sobe ali naquele pé de sicômoro, né? Um figo, pé de figo selvagem, que até hoje a tradição diz que existe lá na cidade dele, lá na Palestina. Ele subiu lá, Jesus olha com um sorriso e diz: Zaqueu, hoje eu ceio na tua casa. Olha, que terá passado na cabeça de Zaqueu. Mas ele aproveitou a passagem. Senhor, se eu roubei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. E Jesus diz: Zaqueu, hoje a salvação entrou na sua casa. Numa palestra, o último congresso, um expositor trouxe lá uma coisa muito interessante, que quem era esse Zaqueu? Doutor Bezerra de Menezes. Olha que emoção, que grandeza. Lá atrás, aproveitou o Senhor que passa para construir-se como espírito imortal dentro das leis do alto, acima da materialidade, da animalidade, e ser uma existência de puro amor, para dizer a cada um de nós: é possível.
Basta que tenhamos vontade, esforço e perseverança. E mais ainda, que é a meta, não é? Espíritos imortais, criados simples, ignorantes, viajores. Esse planeta Jesus plasmou para que num futuro nós também iremos fazer isso. Porque o universo do Pai, a casa do Pai é infinita. Trilhões de sóis, trilhões muito maiores de planetas, planetas que se destroem para novos surgirem, humanidades espirituais que nós não temos nem como na imaginação entender. E olhe que a nossa imaginação é fértil. Mas nós não temos ainda os mecanismos para compreender essa grandeza da criação do Pai e que nós somos parte, porque nós, como espíritos imortais, somos co-criadores. Eu gosto de dizer uma coisa: quando nós fazemos a nossa vitamina de banana ou de qualquer outra fruta e oferecemos para quem está lá na sala, nós estamos concriando, porque nós estamos partilhando a vida que nos vem pelo alimento. E quem que fala? Quem é fiel no pouco, é fiel também no muito. Então é no pouco que começa a nossa fidelidade. É no sorriso, na mão estendida, na compreensão, no respeito, na tolerância, no socorro, mesmo que nos custe. É aí que está a nossa transformação, a nossa mudança. Há um tempo eu vi o livro convido a quem não viu, que veja o filme Divaldo, Mensageiro da Paz. Que filme magnífico, que filme lindo, que filme profundo. E há lá no finalzinho uma partezinha que o Divaldo fura o dedo numa rosa e sangra, a lição que a amiga Joana dá para ele. Divaldo, nessa tua jornada de esclarecimento dos espíritos, você vai colher desrespeito, intolerância, ódio, raiva, incompreensão, calúnia e mentiras. Mas se mantenha firme no teu compromisso como a beleza desta rosa, que mesmo com sangue, ela não perde o seu frescor, o seu encanto e o seu odor. Essa é a nossa missão, queridos. Essa é a nossa transformação. Vencer a nós mesmos, superar as duas chagas terríveis e que são a mãe e o pai de todas as outras, o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Mas isso é com muito sacrifício, porque nos dói ainda. Não é? O orgulho dói, o egoísmo dói, e abrir mão dele dói mais ainda. Mas é necessário. E queridos, nós temos Jesus. Nós queremos mais o quê? Nós somos assim como Pedro, né? Vocês lembram lá daquela passagem lá no Mar da Galileia? O barco tá... Jesus foi tirar uma soneca, né? Tinha que cochilar, tinha que dormir também. Então ele foi dormir lá na margem e o barco foi, né? Ali pescar à noite. E aí Jesus deu alguma coisa na cabecinha dele e ele disse: eu vou caminhando sobre as águas. É muito fácil. Então ele foi caminhando. E ali no meio da noite alguém vê e diz: meu Deus, é um fantasma, né? Um desencarnado, um espírito. E João diz: é o mestre. Aí Pedro olha todo afoito e diz: Senhor, se és tu, manda que eu vá andando sobre as águas. E Jesus diz: vem, Pedro.
E Pedro pula do barco e vai. Enquanto Pedro caminha com os olhos fitos no olhar de Jesus, ele supera a chuva, as ondas, o frio e o vento. Mas quando ele olha para baixo e vê que, como ser humano, é impossível ele fazer aquilo, ele começa a afundar e diz: Senhor, salva-me. E Jesus estende a mão e diz: Homem fraco na fé, por que duvidou? E o ergue de novo. Essa cena é a jornada de cada um de nós. O vento, o mar, são as adversidades, são as tristezas, são as perdas, são os medos, são as angústias, é a ansiedade, o desespero, a falta de fé. Tudo isso que nos faz afundar. Mas se nós olharmos e caminharmos olhando para Ele, nós temos a força e a garantia de que nós vamos superar tudo isso. Mas mesmo quando a fé nos falta, não estamos perdidos. Ele nos ergue, Ele nos põe de pé, Ele nos impulsiona, Ele nos dá a força para caminharmos. E para concluir, permita-me falar mais uma vez desse mestre amado. Não tem como jamais deixar de falar daquele que é o caminho, a verdade e a vida para nós. Vocês conhecem aquele poema Pegadas na Areia. Ontem eu tive um sonho. Sonhei que estava na praia com o Senhor. Enquanto caminhava, olhei para o céu e vi cenas da minha vida. E eu notei que nos momentos mais difíceis, nos momentos de dor, no momento de perda, nos momentos de incerteza, só havia um par de pegadas na areia. Então eu fui ao Senhor e perguntei: Por que, mestre? O Senhor não disse que sempre estaria comigo? Por que que nos momentos mais difíceis eu fiquei sozinho? E Jesus dá um sorriso e diz: Filho, foi justamente aí que eu te carreguei no colo. É isso que ele faz conosco. Nesses momentos difíceis que nós pensamos que a força vem de nós, é que ele está conosco. Todos os dias, o que foi que ele disse no Evangelho de Mateus? Eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação das eras. Ou seja, enquanto um único espírito nesse planeta não chegará ao grau de perfeição, Jesus vai estar aqui com cada um de nós, porque nenhuma ovelha que o Pai me deu se perderá. E o amigo Emmanuel diz que é 3 vezes mais os irmãos desencarnados nas esferas planetárias da Terra do que os encarnados. Então nós estamos em 7 bilhões. Nós temos 3 vezes mais no plano espiritual. Um só não irá se perder. Então olha que grandeza. Jesus vai estar conosco, queridos, até o dia que partamos para novas jornadas. E só o Pai sabe onde, né? Como eu disse, não dá nem para imaginar. E não precisa. Vamos cuidar aqui da nossa casinha, da nossa mãe comum que é a Terra. Vamos cuidar de cada um de nós. Vamos aprender a nos amar. E vamos refletir verdadeiramente nos nossos gestos o amor e a bondade do Pai das Luzes. Que Jesus possa nos abençoar sempre. Eu peço também que Francisco de Assis, nosso irmãozinho, possa sempre nos incentivar e nos ensinar como ser discípulas e discípulos
de Jesus de Nazaré. Paz e bem a todos.